Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo tutorial da planilha de cálculo de markup e margem de contribuição em Excel 6.0. Com essa ferramenta, será possível você descobrir o índice de seu markup na empresa, tanto de um modo geral quanto de um modo específico, calcular a sua margem de contribuição e também, consequentemente, claro, o preço de venda do seu produto, tá? Então, o objetivo desse vídeo é ensinar você a trabalhar com essa planilha, tá certo? Para que possa ser uma ferramenta aí essencial no seu negócio, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer é vir na parte de cadastro. Nessa parte de cadastro, é importante que você lance todas as receitas que você tem, tá certo? Mês a mês. Esse cálculo ele é importante para que você possa descobrir o índice do markup geral da sua empresa, tá certo? Para que possa aplicar em todos os produtos. Então, essa aqui é uma parte importantíssima, mas que você decide se você vai querer utilizar ou não, tá bom? Mas nós recomendamos. E aqui você vai lançar todas as suas despesas que você tem, tá certo? Mês a mês também, vai discriminar as despesas e vai lançar mês a mês para que no final ela dê um total, certo? Então, o que acontece? É uma planilha que deve ser utilizada apenas uma vez no ano, tá bom? E no próximo ano que eu for utilizar novamente, eu utilizo um novo arquivo com uma nova cópia, tá bom? Então, é uma planilha que vai servir para aquele ano que você está trabalhando, tudo bem? Mas vamos lá. A outra parte da planilha é a parte do markup, tá bom? E o que acontece? Nessa parte é dividido em duas, tá? Duas partes aqui, geral e o específico. Isso aqui é o cálculo do markup, que é considerado o preço ideal, tá certo? Para a venda do seu produto, tá bom? O que nós vamos apresentar aqui para você é o cálculo real do markup, mas nós sabemos que nem sempre as empresas atendem ao preço do markup, mas é uma sugestão, tá certo? De que como você deve fazer de uma maneira efetiva, né, o valor, né, o preço de venda ali do seu produto, tá? Então, esse cálculo do markup geral, ele vai trazer o índice que você deve aplicar a todos os seus produtos dentro da empresa, tá bom? Caso assim você queira, tá bom? Então, o que acontece? Ele é dividido em três partes. A linha Premium, Gold e Prata. Isso pode ser editado aqui, tá bom? É apenas como uma sugestão que você pode trabalhar com esses três tipos de cálculo, né, dentro do seu negócio, né? E aqui dá uma sugestão com relação a isso. Tudo que você lançar de receita e despesa, ele automaticamente já vai lançar aqui a média disso. Tá bom? É muito importante a média disso para que você possa conseguir encontrar o índice. Então, isso aqui já sai automático, você não mexe, tá bom? E aqui você edita. Essa parte aqui da média do frete, comissão, impostos, outros, margem de lucro que você espera ter naquele produto, tudo isso você edita na sua planilha. Tá ok? E o que acontece? Ele vai dar você o percentual do markup, tá bom? Geral, percentual do markup e o índice do markup. Perceba que para cada linha que eu coloco aqui, que eu trabalho, ele traz um índice diferente, tá? Esse índice é medido pela margem de lucro que se espera do seu negócio, tá bom? Então, para eu trabalhar com uma linha com 15% de margem, aqui, gente, é a margem pura, tá? Porque todas as outras despesas que você tem já estão incluídas nos outros cálculos que a gente discriminou aqui, tá bom? Então, aqui é a margem de lucro pura. Então, você vai ter aqui 15%, 25% e 35%. Aqui é só um exemplo, cada empresa tem a sua margem, tá bom? E aqui vai dar o índice para se trabalhar do markup. Então, isso aqui já sai de forma automática. Uma coisa importante que eu quero frisar aqui é o seguinte, ó, o objetivo principal é achar o percentual das despesas fixas, tá? Então, você precisa ter esse percentual que você tem de despesas fixas dentro do seu negócio, tá ok? Outro, é achar o índice do markup geral da empresa, que é isso aqui.
aqui não tem intenção de mostrar o preço de venda, certo? Para deixar bem claro, essa parte aqui, geral, não tem essa intenção. E o fato de mudar a comissão não vai interferir no cálculo do markup, tá bom? Então, essa aqui é a parte do cálculo do markup geral, que você vai precisar encontrar para a sua empresa, tá bom? Já é todo automático. E aqui é a parte do markup específico, que é o que nós gostaríamos de conversar aqui com vocês, tá? O que é esse específico? É um produto específico que você queira consultar, que você queira talvez acompanhar e ver como pode vender esse produto, tá? Então, veja que ela possui duas partes. Uma é o cálculo automático do produto, tá bom? Então, esses percentuais já vão sair automaticamente de acordo com os dados gerais que você tem do seu negócio. E você vai ter duas colunas aqui, ó. Uma vai buscar pelo preço de custo, tá? E aqui, custo e venda, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui, essa coluna aqui, eu vou colocar o custo do produto. Eu coloquei aqui R$60, tá? Vamos dizer que eu vou colocar aqui R$80 é o custo de um produto que eu trabalho no meu negócio. Quando eu colocar R$80, automaticamente ele vai me dar o preço de venda, certo? Vai colocar aqui o percentual do meu markup, mas ele não vai mudar o markup geral da empresa, tá bom? Porque eu estou trabalhando em cima do índice geral da empresa, tá ok? Então é muito importante isso. Então ele vai dar aqui, você vai colocar o preço de custo, ele vai dar o preço de venda automaticamente, vai mudar o markup, mas não vai mudar o índice markup da empresa, tá certo? E aqui, ó, você vai colocar por preço de custo e preço de venda, tá bom? Então digamos o seguinte, não, mas eu compro de fato por R$80, tá bom, esse produto, mas eu vendo ele por 200. Eu vendo por 200. Eu não vendo por 177, que é a sugestão aqui. Eu vendo por 200. Então, quando eu colocar isso aqui, 200, você vai ver que automaticamente vai dizer que o markup é de 150%, o percentual, e que o índice dele é de 2,5, ou seja, maior do que a média que você utiliza na empresa. Ah, mas eu não vendo por 200, eu vendo por R$100. Vamos lá. Veja que ao vender por R$100, o percentual do seu markup cai para 25%, tá certo? E aí o índice cai para 1,25. Então, toda essa parte automática você vai ter ao se fazer esse jogo de preços aqui de custo e venda, tá bom? E esse outro lado aqui é o cálculo manual do produto. Então, nesse cálculo manual do produto, ao invés de sair aqui automaticamente esses dados, você aqui insere manualmente. Ah, minha despesa aqui é X, despesas fixas é X e a minha margem de lucro é X. Pronto. Veja que ao utilizar esse campo aqui, tá? Praticamente você não vai utilizar a parte do geral, você está utilizando o seu próprio índice. Agora veja que ele vai trazer aqui, ó, a margem normal, tá certo? Que é aquela margem automática, onde você vai colocar o custo unitário, tá certo? E aqui você vai colocar a mesma coisa desse outro aqui, por preço de custo e preço de venda. O que vai mudar aqui é apenas os percentuais se eu quiser trabalhar. Por exemplo, se eu quiser utilizar aqui uma despesa de 10%, de 15% e aqui, sei lá, de 40%. Um exemplo, tá certo? Veja que ele já mudou aqui o valor do cálculo, tá certo? Ele já mudou aqui o valor do cálculo, já deu outro índice do markup, porque eu estou utilizando outras variáveis de despesas, tá bom? Então, isso aqui fica ao seu critério de qual coluna você quer trabalhar, qual coluna você quer entender melhor aí a situação do seu produto, tá bom? Para que você possa tomar a melhor decisão do seu negócio, tá certo? E a última parte é essa parte da margem de contribuição. Gente, isso aqui é muito importante, é um cálculo muito completo, tá certo? Para que você possa ter aí um melhor resultado do seu produto. Ele vai dividir em 4 categorias, tá? O princípio dessas 4 categorias, ele é o mesmo, tá bom? Então, o que nós vamos explicar aqui é basicamente a mesma coisa,
O que vai mudar são as alíquotas, tá certo? O que é MEI não é o que uma empresa presumida tem. Então, pode ver que o cálculo aqui, ó, de despesas, né, dessas alíquotas aqui, são muito maiores do que um MEI ou do que um simples, né? Então, um real já usa uma coisa maior, o presumido já usa uma coisa maior, tá certo? Muda um pouco esse sistema de despesa e percentual, tá? Mas para que a gente possa entender, explicar melhor para vocês isso aí, o que é que acontece? Cada categoria dessa é dividida em duas partes: preço de venda e custo, tá? Quando eu venho aqui para preço de venda, significa o seguinte, que qual é o preço de venda que eu quero vender esse produto, tá? Então, sei lá, eu quero vender aqui por R$ 69,90, é o preço que eu quero vender. E o custo dele é R$ 20,90. Então, eu preciso colocar o custo mais o preço de venda que eu quero vender. Automaticamente, ele vai me dar a margem de contribuição e o seu percentual, tá certo? Mediante as porcentagens de despesas que você vai colocar. Você edita, tá bom? Essa coluna você não edita, que é tudo automático. Você só vai editar aqui e aqui. E aí você vai encontrar a margem de contribuição desse produto em específico, ok? E quando eu venho para custo? Quando eu venho para custo, eu vou colocar aqui o custo da mercadoria que eu tenho, tá certo? E a margem de contribuição. Então, eu tenho o custo, tenho uma margem de contribuição. Mediante as despesas alíquotas que eu tenho aqui, eu vou encontrar meu preço de venda. Tá certo? Vou encontrar aqui meu preço de venda. Então, isso aqui é muito importante, né, para poder a gente ter uma orientação, né, melhor de como nós vamos ter esses resultados, tá bom? Então, tanto pelo preço de venda quanto pelo custo, eu vou ter aqui meu percentual de contribuição objetiva, tá certo? Veja que é o mesmo daqui, ó, a margem de contribuição, tá certo? Eu já tenho a margem e eu tenho o custo. Eu quero achar o melhor preço de venda. Então, ele vai me dar aqui, tá bom? E se eu quero fazer o reverso, eu venho para cá. A mesma coisa, o mesmo princípio, gente, é para quem é do simples, presumido e real, tá bom? É como eu falei antes. O que vai mudar são apenas as alíquotas, mas as orientações para se encontrar a margem de contribuição ou o preço de venda, ele é o mesmo, certo? Então é isso. Então, o objetivo dessa planilha é de fato trazer para você o índice do markup, tá certo? Trazer os percentuais do markup, os percentuais da margem de contribuição que você precisa ter e também, claro, ver o seu preço de venda que possa atender à sua necessidade, tá bom? E tanto o preço de venda sugerido, tá certo? Quanto o preço de venda que de fato você quer vender. Então você vai ter das duas formas, você vai encontrar aí o melhor resultado para a sua empresa, tá bom? É uma planilha fantástica, é uma ferramenta única no mercado, tá certo? Para que você possa encontrar toda essa base de informações que precisa, ok? Mas é isso, grande abraço, tchau, tchau.